Olha, Zé Socorro é uma pessoa comum, cidadão como outro qualquer, que se apaixonou por essa cidade de Araci quando aqui chegou em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. A minha família é de Euclides da Cunha. Eu nasci em Euclides da Cunha em 23 de junho de 1942. Meu pai era soldado de polícia. E quando eu tinha 4 para 5 anos, aí meu pai foi designado, foi transferido para Araci, trouxe a família para assumir a delegacia de Araci, e que recebeu a delegacia da época do senhor Nicolau Lira Carvalho, famoso Nicolau, pai de Dona Maura, esposa de Zé Lima, pai de Coló. E eu me apaixonei e aqui fui criado, estudando, vendendo cocada na feira, engraxando o sapato dos pau de arara que passava por aqui. Tinha meus amigos, mas sempre gostei de estudar. Eu sempre fui um menino curioso. E nessa minha curiosidade eu descobri uma coisa. Foi quando aqui chegou, ou quando eu tomei conhecimento do primeiro rádio que chegou em Araci. Claro que existem histórias, e nós conhecemos, que em 1931, assim que foi inaugurado em 1927 a Rádio Roquete Pinto no Rio de Janeiro, a comunidade de Araci se cotizaram, fizeram uma vaquinha e compraram um rádio e criaram a Rádio Sociedade de Araci. E esse rádio ficava onde hoje a prefeitura, ali era a delegacia. E as pessoas se reuniam dia do domingo, sintonizavam a Rádio Nacional para ouvir missa. A missa era apresentada pelo locutor, se eu não me engano, Júlio Lousada, que também fazia a Hora do Ângelo na Rádio Nacional. E aqui existia também, na casa de um cidadão, de nome José Tibúrcio, que vem a ser o avô de Dona Nenca, pai de seus Zélis, e ele tinha o rádio, era o terceiro rádio que apareceu em Araci. Como ele era meu padrinho, então o que é que fazia? Eu ia para a casa dele mexer no rádio. Levava uns esporros, mas ele deixava, ele sabia que eu gostava. Então todas as vezes, todas as tardes, por volta de 6 horas, que é a hora do Ângelo, as mulheres se reuniam na sala lá tinha uma cristaleira enorme, móvel, e o rádio ficava em cima. Era um rádio grande, não tínhamos energia na época, e esse rádio era alimentado, ou seja, ligado num acumulador, seria uma bateria de tamanho monstruoso, que quando descarregava tinha que levar para a serrinha, para dar uma carga, para ficar outra semana esse rádio sendo usado só 15, 20 minutos por dia. E dali eu ficava observando as mulheres rezando o terço com a Ave Maria, na voz do Júlio Lousada. E eu me perguntava, olhando para aquele rádio, ai meu Deus, como é que tem um homem aí dentro falando? Como é que esse homem está aí dentro? Claro, na minha ignorância, na minha inocência de garoto de 8 ou 9 anos, eu jamais entenderia o que estava acontecendo ali dentro. E eu fui aprendendo a mexer no rádio. E a minha paixão cresceu, e eu cresci com rádio. Tinha uma professora também, que quando chegou aqui em 1951, por aí, a mãe de Dona Nenca, a professora Edna, ela veio de Itabaiana e trouxe um rádio também. Onde hoje é o Nossa Senhora das Graças, ali era o colégio, ela só ensinava meninos. Porque aqui tinha isso, Dona Maria te ensinava meninas, né? E Dona Edna meninos. E eu não sei porque ela também foi com a minha cara e deixava eu mexer no rádio dela. Então ela dizia, ela me chama de Socorro. Socorro, bote na rádio Itabaiana, sabia? Na cidade de Itabaiana, rádio Itabaiana, Itabaianinha, me parece uma cidade de Sergipe. E eu botava, já sabia mexer, e ali eu ficava escutando, rapaz, as músicas, isso sábado e domingo. Então eu tive essas oportunidades de mexer com rádio e fui gostando de rádio. Quando eu fui para a Marinha, já em 1959, foi uma decisão minha, porque pouca gente conheceu Anfilófilo, meu pai. Meu pai era tenente de polícia, foi delegado aqui várias vezes. E meu pai queria que eu fosse para a academia militar, academia de polícia em Salvador, mas não, eu quero ir para a Marinha. Aí meu pai me leva para Lagoinhas para eu fazer a admissão, porque ele foi fazer o curso de sargento
E eu fiquei em Lagoinhas, fiz a admissão, fui fazer o ginásio. Mas eu resolvi que eu tinha que ir para a Marinha. Eu sempre fui apaixonado pela Marinha, pelo mar e tal. E fui para a Marinha, em 1959. Em 61 eu fui para o Rio de Janeiro. A Marinha, como tem os seus cursos profissionalizantes a nível técnico, então eu fui selecionado para cursar eletrônica, justamente a área que era a minha paixão. Cursei eletrônica, não é? Comecei a montar os meus próprios rádios, passei a trabalhar com equipamentos de eletrônica, como sonares, radares, né? Equipamentos contra guerras eletrônicas e uma série de ecobatímetro, transmissor e receptor, uma série de equipamentos que eu consertava. Eu sou do profissional de eletrônica da época da válvula. Eu hoje não posso mais mexer num equipamento como uma televisão de plasma, né, um DVD, eu não sei mais mexer, porque o meu passado era válvula. Hoje não, são chips, então eu não entendo. Mas, como vocês podem ver, eu tenho uma estação rádio aqui em casa. Eu tenho vários equipamentos transmissores aqui na minha casa. E pago todo ano o Fistel, que é a taxa de fiscalização de telecomunicações, eu pago. Essa minha paixão por rádio fez com que eu me profissionalizasse. Fiz vários cursos nos Estados Unidos de guerra contra a eletrônica, radares, né, transmissores, enfim. E cheguei a montar a estação rádio do Submarino Amazonas, Estados Unidos. Foi uma economia na época de 60, 70 mil dólares que eu economizei para o país, porque eu gosto de eletrônica e montei. Bom, quando chega o tempo, sempre que esses 30 anos, 6 meses, 16 dias que eu passei na Marinha, eu sempre tive vontade de voltar para Araci aposentado. Eu saí da Marinha, vim para aqui. E aqui prestar serviço, né? Eu acho que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com Araci, porque eu aprendi muita coisa aqui. A minha personalidade foi formada com pessoas daqui. No passado, homens como Zé Lima, Júlio Oliveira Carvalho, pai do Dr. Cláudio, o próprio meu pai, né, Anfilófio, Erasmo Carvalho, Justino Carvalho, João Moura, o pai de Gidalte, o velho Tomás, o velho Sensinho, João Pinho. Eu tenho um Celso Mota, né, o pai de Carlos Mota, que me esqueço agora, velho Domiciano, que também a gente conversava muito. Então eu tive exemplos de homens de caráter. Então transferiram para mim essas personalidades, esse caráter firme, de decisões firmes, porque os homens antigamente tomavam decisões firmes. A gente não pode esquecer nunca um homem como Zé Lima em Araci. Então eu me baseio, não, eu me espelho, melhor dizendo, nessas pessoas que somam, que traz benefícios para Araci. Então eu acho que eu tenho que acompanhar essas pessoas, dando a minha, eu diria até num preito de gratidão, dando um pouco de mim à nossa cidade de Araci, trabalhando, prestando serviço, como prestei. Pouca gente sabe. Eu tenho um amigo aqui que não posso também deixar de citar, o jovem, chama-se Jailton Villanova. Eu tenho uma admiração por este homem, esse rapaz. Tem dado a ser meu filho. Por quê? Porque é um homem que tem sensibilidade, é um cara comedido. E aí comecei com Jailton. Nós fundamos, na época o prefeito era Daniel Ramos, nós fundamos o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. E eu fui me entrosando, fui o primeiro presidente, daqui a pouco eu fundei a DESA com Dona Nenca, fundei conselho disso, daquilo, fui presidente 3 vezes do Conselho do Direito da Criança, fundamos o Conselho do Idoso, fui presidente 5 anos, fundamos o Centro Cultural, fui presidente do Centro Cultural, fundei a Rádio Comunitária, fui presidente 3 vezes e agora sou presidente do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança Municipal. Então, eu acho que é minha obrigação dar essa contribuição a essa cidade, porque a pátria não é aquela onde a gente nasce. A pátria é aquela que nos abraça, que nos dá oportunidade de crescimento. E Araci me deu. Haja visto que eu completo 28 anos agora, o ano que vem, que estou aqui. E eu cresci como pessoa. Não cresci como militar porque eu esqueci. Claro que eu continuo sendo militar, mas eu esqueci. Eu quero ser um cidadão comum.
Eu quero prestar serviço à comunidade. E eu acredito, um detalhe, em 1991 eu fundei uma empresa aqui, com 3 sócios, Raimundo Pinho, Edivaldo Pinho e Delbrando Pinho. Grupo Pinho de Radiodifusão. Era FM Araci, o Araci FM, canal 234, classe C, frequência 94.3 MHz. Só que não deu certo. Não vou discutir aqui para não ferir suscetibilidade de pessoas. Aí eu resolvi comprar outra briga. Já que eu perdi uma batalha, vou comprar outra. Aí entrei na guerra da rádio comunitária. Aí convoquei amigos, o Centro Cultural, e juntei nessas pessoas e fundamos a rádio comunitária. E isso completa agora, dia 15 de novembro, 17 anos. Então foi uma luta de 4 anos e meio, não é? A gente se empolga muito com o que a gente quer fazer. Os sonhos, eles não se acabam. Você acorda, mas ficou na lembrança que tu sonhou por aqui, não é um objetivo. E esse objetivo foi montar esta rádio. Eu acredito que esta rádio comunitária tem prestado grande serviço à comunidade, apesar das controvérsias, não é? das canganchas, do fuxico da nossa cidade, mas eu ainda acredito que a rádio comunitária tem muito a dar para esta comunidade.